Olá, eu sou a Jaine Monteiro, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté. Começa aqui agora uma nova temporada do programa Regresso, que é quando a gente abre as portas aqui da Universidade de Taubaté para receber aqueles que passaram por aqui, fizeram história com a gente e agora retornam para contar um pouquinho da sua trajetória. Sempre acompanhada de um universitário, eu debato as tendências do mercado e também sobra um espacinho aí para contar aquelas memórias da jornada de ouro que foi o tempo universitário. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Jaine. Tudo bom? Boa tarde. Eu recebo aqui hoje, para você que acabou de chegar no Regresso, eu recebo hoje a Daniela Maciel Santos. Ela é nossa egressa do curso de Direito, chefe da área jurídica da Ericsson da América do Sul. Ela foi aluna aqui do Colégio Unital entre 96 e 98, e ela fez o técnico com a gente e depois escolheu o Departamento de Ciências Jurídicas como sua casa durante a graduação. Ela formou-se em Direito em 2003 e em São Paulo conquistou sua primeira vaga de emprego como advogada júnior em uma empresa de tecnologia. Ela fez aperfeiçoamento também em Harvard e depois passou por diversos cargos na área jurídica da Ericsson, somando 15 anos de atuação na mesma empresa. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui de volta conversando com vocês. E o Leonardo Lourenço, ele é universitário do 9º semestre do curso de Direito. Durante seu caminho aqui na Unital, ele já foi estagiário na Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté e no Tribunal de Justiça, é estagiário do jurídico na Ericsson e colega de trabalho da Daniela, ajudou a fundar o Nextlaw, que é o primeiro grupo de estudos de direito digital da universidade, e publicou artigos e conquistou o primeiro lugar no ENIC durante o Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia, o CICTED, realizado pela Universidade de Taubaté no ano passado, cujo trabalho também foi sobre direito e tecnologia. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a Dani, super obrigado aí. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre direito e tecnologia. A gente sabe que é uma área do direito que vem crescendo muito e a gente tem muitas tendências aí. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre elas ao longo do programa. Mas eu queria começar com a Daniela, perguntando como que foi a sua jornada até você exercer o cargo que você tem hoje. E como que foi a sua rotina de estudos também. Porque às vezes a gente tem aí algum aluno, alguém que não sabe muito bem por onde começar, mas que deseja começar nessa área. Então, a sua trajetória pode ser um bom apoio, um bom incentivo para essas pessoas. Ok, vamos lá. Já que você mencionou o colégio técnico, eu acho importante mencionar também, porque faz parte da minha jornada de alguma forma até aqui. Eu fiz o colégio de processamento de dados no BAUB, no momento em que a parte de informática estava tendo um boom, né, como você mencionou, em 96, e para mim foi muito importante ter esse contato com a programação, com a parte técnica e informática, mas ao término do colégio eu me dei conta que não era aquilo que eu queria para a graduação, não era aquilo que eu queria fazer na minha vida profissional. Então, eu acabei optando por Direito, e fui fazer Direito em 99, mas dentro de mim, acho que a sementinha ali da tecnologia foi plantada naquele momento em que eu já tinha feito o colégio técnico, né? Então, durante a graduação eu trabalhava, então naquela época ainda não tinha a lei do estágio, né? Então, eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite, e nas férias é que eu fazia estágio. Então, foram ali 4 anos praticamente sem férias, porque eu aproveitava as férias para fazer estágio. Então, era uma época bem diferente da época que a gente tem hoje. Amadureci bastante, cresci bastante. Assistência judiciária da Unital, onde eu fazia o estágio durante as férias, para mim foi super importante ter ali contato. Mas durante a faculdade, o meu trabalho, eu trabalhava na fábrica da LG em Taubaté, ele não era praticamente nada conectado com o direito, né? Então, eu sentia essa falta da prática ali no dia a dia. Por isso que quando eu me formei, e aí você me perguntou até de rotina de estudos, né? Era bem difícil ter uma rotina de estudos trabalhando e estudando, e fazendo estágio nas férias. Então, durante a graduação, foi bem puxado,
Sábado eu ainda fazia curso, eu lembro que foi bem puxado a época da graduação, mas graças a Deus sempre tive aí bastante apoio da minha família, e Taubaté a gente não tinha tanto problema de deslocamento, então acabava conseguindo fazer tudo. Quando eu me formei, aí eu senti a falta dessa prática, e por isso eu me mudei para São Paulo, porque é onde eu via que estavam aí as maiores oportunidades na área corporativa, porque tendo trabalhado na fábrica da LG, eu me apaixonei pelo ambiente corporativo e falei, é isso que eu quero fazer. Quando a gente está na faculdade, a gente não tem muita perspectiva de tudo que um advogado pode fazer, né? A gente tem ali, às vezes, uma visão muito limitada ou da carreira pública, de concurso, ou de escritório jurídico. Então, quando eu comecei a trabalhar na LG, eu me apaixonei pelo ambiente corporativo e pensei, é isso que eu quero fazer. Mas em Taubaté a gente não tinha tantos departamentos jurídicos de empresa, né? Então eu tinha a minha madrinha morando em São Paulo, vim morar com ela em São Paulo em 2004. Estudei 2 anos no Damásio, fiz uma preparação ali, e em junho de 2006 eu consegui um emprego numa empresa de tecnologia, a Tata, é o maior grupo indiano privado, e aí, para mim foi um sonho realizado, né? Ter ali na carteira de trabalho advogada júnior foi, assim, um sonho realizado, e de lá para cá as coisas foram se desenvolvendo, e aí onde eu falo que o processamento de dados, ele ajudou bastante, né? Eu conseguia implementar algumas coisas simples ali na rotina por ter um conhecimento prévio. Então, as planilhas de Excel de controle de contencioso não eram planilhas simples, eu conseguia colocar fórmulas ali que acabei me diferenciando de alguns advogados que trabalhavam no controle no Word, por exemplo. E, enfim, para mim era sempre muito fácil, e eu tinha um elemento, tenho ainda até hoje, graças a Deus, que era a curiosidade. Então eu ficava sempre procurando como fazer melhor, o que eu podia fazer melhor, fazer diferente, mostrar diferente. Eu acho que isso foi chamando atenção. E aí em 2008, final de 2008, uma menina que tinha trabalhado comigo na Tata, estava trabalhando na Ericsson, falou, Dani, abriu uma vaga aqui de advogada, você não quer aplicar? Apliquei para a posição, tive a entrevista com a diretora jurídica em final de 2008 e fui aprovada para trabalhar na Ericsson. Aí foi outro sonho realizado, né? Porque quando eu falava para os meus pais que eu trabalhava na Tata, por mais que seja um grupo indiano super grande, ninguém conhecia. E quando eu falei para os meus pais que eu tinha passado no processo seletivo da Ericsson, aí foi aquele orgulho, porque tinha a fábrica ali em São José dos Campos, então para eles foi super bacana. E para mim foi uma oportunidade assim maravilhosa. Encontrei muitas oportunidades dentro da Ericsson, principalmente de viagem, de intercâmbio, de conhecer uma infinidade de tecnologias. A Ericsson tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em Indaiatuba, então a gente desenvolve muita tecnologia na empresa, e de lá para cá eu tive muitas oportunidades, inclusive a de trabalhar por 2 anos na Suécia, na matriz, de suportar vários países no mundo, aprender uma outra língua, né? Aprendi o espanhol, além do inglês, que já precisava ter. Então, e de lá para cá foi meio que natural, né? Fui assumindo mais responsabilidades, e em 2021 eu assumi a posição de diretoria, aqui responsável pelos 5 países da América do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai, e tô desde então, e tô gostando bastante da posição, e tô super contente. Legal, Daniela. A gente costuma falar muito aqui na universidade sobre como a graduação ela é realmente um passaporte para um sonho realizado. Quando você fala, né, que é um sonho compartilhado em família, é ainda mais valioso, né? E eu queria saber do Léo agora, como que tem sido a sua jornada acadêmica? Que a gente percebe aí você bem ativo, né, em algumas atividades da universidade, em eventos, em iniciação científica. Como que é para você esse processo e como que tem sido esse caminho? Poxa, o que a Dani falou sobre curiosidade, eu acho que a gente tem essa característica em comum.
porque eu sempre sou muito curioso. Eu acho que é um dos motivos do porquê que ela me quis ali pertinho, enfim, porque eu sempre tive curiosidade. Então, durante a minha jornada acadêmica, eu sempre busquei estudar alguns assuntos que fossem além de só direito. Então, eu me lembro que no começo a gente teve algumas matérias que não tinham nada a ver com direito, eu super me interessei, assim, fiquei curioso de novo com o que me foi apresentado e eu fui expandindo, assim, esses meus conhecimentos além do que a gente aprende na faculdade, do jurídico tradicional, enfim. E, eu tentei aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a universidade proporciona pra gente. Então, eu participei das iniciações científicas, dos eventos, sempre que tinha uma oportunidade de conversar com alguém legal eu ia, eu estava sempre buscando, porque eu acho que isso faz toda a diferença. São 5 anos, né? Eu entrei em 2020 e fico até agora dezembro, no meu último ano. Então, eu acho que ao longo desses 5 anos que eu vou ficar, parece que passaram 20 anos, porque você tem muita coisa à disposição, né? Você pode participar de congressos, você pode conversar com gente super, super legal aí que está no mercado. Enfim, quando você tem um ambiente desse, facilita muito tua carreira acadêmica. E eu segui nessa linha. A partir disso, eu comecei a desenvolver algumas habilidades que são muito importantes para minha carreira profissional que está se iniciando. Então, acho que se conecta muito o que a gente aprende, assim, o que a universidade nos proporciona, tanto o ensino quanto as outras oportunidades, elas acrescentam muito na nossa carreira profissional, né? Acho que de lá para cá eu tenho colecionado bons momentos, tanto de estudo, networking, enfim, palestras, muito legal para mim. E como que foi o start para você sobre o direito ligado à tecnologia? Da onde veio isso? Poxa, eu acho que o primeiro, assim, despertar que eu tive com direito e tecnologia, eu me lembro que começou uma onda, né, da gente falar sobre direito digital. Eu me lembro que no meu primeiro estágio, numa startup de consultoria de tecnologia e tal, começou a pipocar alguns assuntos sobre LGPD, que é um assunto que está até hoje em alta. E daí me chegou uma demanda de pesquisar sobre o assunto. E daí quando eu fui descobrir o que era aquilo, que envolvia bastante coisa sobre tecnologia, né? Era uma coisa muito nova. E daí ali eu percebi que eu devia ir para um lado que a maioria das pessoas não estava indo, assim, poxa, será que dá para agregar os conhecimentos que eu já gostava? Eu sempre gostei de tecnologia, né? Sempre foi muito antenado, assim. E eu falei, poxa, acho que eu vou agregar isso com direito. E comecei a pesquisar, né, o que dava para fazer e tal. Foi nessa pesquisa, nessa busca por conteúdos relacionados a direito e tecnologia, otimização do trabalho jurídico, né? Então, como que a gente conseguia transformar o profissional jurídico num profissional mais completo, né? Que tinham todas as habilidades que de repente uma empresa precisaria, que um cliente precisaria. E foi nessa busca que eu achei um grupo muito legal que fala sobre legal operations, né? Ou operações legais, que é uma área super recente assim nas empresas aqui no Brasil. Lá fora várias empresas já adotaram, que eu consegui contato com a Daniela e com outras várias pessoas super interessantes, super legais para falar sobre direito e tecnologia, para entender o que tá bombando, quais as melhores práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que melhore o serviço jurídico. Eu acho que foi mais ou menos assim que eu me encontrei em direito e tecnologia. E daí foram surgindo os autores de livros, né, que a gente vai atrás e tal, as pessoas que estão fazendo isso acontecer aqui no Brasil. E eu me encantei bastante e por isso que eu também decidi trazer isso para dentro da universidade e chamar mais gente para fazer isso comigo, assim, para mostrar, olha gente, tem isso aqui, vamos entender junto. Eu também não sei muita coisa, mas eu acho que dá para a gente se ajudar. Novamente, é essa curiosidade que eu acho que faz a gente experienciar muita coisa legal aqui, sabe? Sim, e a gente já repercutiu, e quem está assistindo ou ouvindo a gente pelo Spotify, pode até conferir lá no nosso portal de notícias. A gente já repercutiu sobre o grupo de estudos que o Léo mencionou aqui, é o Nextlaw, e é bem concorrido, viu? Tem até lista de espera, né, Léo? Tem lista de espera, a gente está remodelando para esse ano um novo formato, e esse grupo ele surgiu justamente dessa necessidade, de tentar agregar na vida dos meus colegas, assim, alunos de direito, o que a gente pode saber mais além da faculdade, né?
trazer isso para o ambiente, conversar com os professores, né? O que vocês estão precisando, né? O que o mercado está precisando, entender como que a gente pode transferir, trocar conhecimentos, né? Um ajuda daqui, outro ajuda dali. A gente está remodelando agora para esse próximo semestre e eu acho que vai ficar muito legal. E vão atrás, porque os alunos de Direito não estão perdendo se não se inscreveram ainda. Olha só, a propaganda já veio pronta. Olha o jabá do grupo. Faz parte. Tem que vender o peixe mesmo. Eu queria provocar vocês agora, começando pela Daniela, justamente sobre isso, sobre tendências. O que vocês acreditam que pode ser uma tendência para esse ano ou para os próximos, 3, 5 anos na área do direito, que vocês acham legal mencionar aqui para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Porque às vezes é uma curiosidade, né? E vocês, o Léo com a visão dele de universitário, que está ali estudando, se dedicando, e a Daniela também com essa visão mais experiente sobre o mercado, de vivência mesmo. Vamos começar por você, Daniela? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria fazer aqui um disclaimer, que o meu recorte é um recorte muito privilegiado de empresa de tecnologia, né? E não necessariamente as tendências que eu vejo são as tendências do mercado jurídico como um todo, mas do mercado em que eu estou inserida, a tendência, sem sombra de dúvidas, é o amadurecimento da questão de privacidade de dados e a parte de regulação de inteligência artificial. Eu acho que o direito sempre andou atrás dos fatos, né? Então, sempre primeiro vinham os fatos para vir a legislação. Mas a gente está vivendo uma época, uma era em que isso está muito mais acelerado, né? Então, hoje você já tem a inteligência artificial impactando para o bem e para o mal, e a legislação tentando correr atrás, e cada país tentando fazer a sua toque de caixa e discutir algo com bastante correria. Então, acho que é algo que vai demandar cada vez mais entendimento jurídico dos impactos, de onde é que a gente precisa focar para não matar também a pesquisa e a tecnologia no campo de inteligência artificial. E a privacidade de dados, que a gente tem hoje a legislação, como muitos países têm, mas a gente ainda não sabe muito bem onde é que a gente foca na fiscalização, né? Então, acho que vamos amadurecer bastante, tanto a parte de fiscalização, quanto as empresas, como tratar, quanto nós, indivíduos, né? Para a gente ainda não é tão desconfortável você ir numa loja, comprar alguma coisa e alguém te pedir o seu CPF só para comprar. Mas, a partir do momento que todo mundo entender exatamente o que está por trás, né, e por que é que existe a legislação de privacidade de dados, isso vai se tornar um pouco mais incômodo. E aí a gente pode estar falando aí de uma maturidade maior na questão de dados, de privacidade. Então, acho que é por aí que a gente deve evoluir, de novo, no meu recorte, né, de empresa de tecnologia. Certo. Vamos lá, Léo? Qual que é a sua visão sobre isso? O direito ele é muito legal, que ele vai crescendo em diferentes áreas ao mesmo tempo. Então, às vezes você tem a área de privacidade de dados bombando, muita demanda, e daí surge inteligência artificial. E aí corre lá o direito para poder socorrer e cuidar desse tema. Então, acho que vários temas vão, né, pipocando, e o direito tem que cuidar de preencher os espaços que são abertos. E eu acho que, dado esse fato, assim, eu acho que a tendência nos próximos anos são as demandas aumentarem para a área de tecnologia, e o profissional do direito ele tem que então estar mais capacitado, pronto para atender esse tipo de demanda, e não só relacionado ao direito, né? Porque agora ele tem que entender o que está sendo proposto e o que vem para as empresas, para os escritórios, né? Como uma lei impacta uma empresa, enfim, uma pessoa física, né? E agora ele tem que pensar em como que ela vai se aplicar. Não é mais só o trabalho jurídico de entender a lei e tal, agora ele tem que os diretores jurídicos, como a Dani, têm que pensar em como é que eles vão viabilizar a aplicação de uma lei de proteção de dados, né? Os escritórios vão cuidar de oferecer os melhores serviços para as empresas, para as pessoas, sobre essas demandas de tecnologia. Então, eu acho que o futuro vem com profissionais jurídicos mais capacitados na área de tecnologia. Eu acho que esse é o crescimento natural, tanto que nós já temos direito digital na nossa grade, então a gente já está aprendendo isso durante a graduação. E nos próximos anos, acho que a demanda aumenta,
e os profissionais eles vão ser quase que obrigados a mudarem um pouco a sua percepção de futuro, de mercado, carreira, para inserirem conhecimentos como gestão de projetos, como gestão de modo geral, né? Entender um pouquinho a coisa como um todo para poder usar, né? Operar o direito, né? Por assim dizer. Isso procede, Daniela. O que é que o mercado espera desses novos profissionais aí? Sem sombra de dúvidas, eu acho que muito alinhado até com o que o Barroso vem falando, né? O profissional do direito ele precisa aprender a se comunicar de uma maneira mais simples. E aí, mesmo aqueles que atuam no contencioso e principalmente aqueles que atuam no ambiente corporativo. A gente, na faculdade, a gente aprende com muito conteúdo, jurisprudência, uma linguagem bastante rebuscada, o que é ótimo, dá bastante conteúdo, mas a gente não aprende a sintetizar, né, a resumir e a conversar com qualquer pessoa e fazer com que a mensagem jurídica chegue a qualquer pessoa. Então, a questão da linguagem simples é algo que eu acho que o mercado está exigindo muito dos alunos, dos profissionais de direito, né, como um todo. E a parte de gestão, concordo 100% com o Léo, a gestão das demandas, né, como você controla, como você expõe. Hoje você não trabalha mais numa mesa de escritório com papel, com caneta, com carimbo. Hoje você trabalha no meio digital, você assina eletronicamente, você submete peças por meio de um sistema, você dá clique and accept, né, você aceita ali os termos e condições, tudo digitalmente. Então, os advogados já não podem mais fingir que não estão inseridos no mundo digital, mesmo quem trabalha em algo que não seja digital. E fazer a gestão de todo esse universo é super importante, né? Você ter ali como medir o que você está fazendo, como você está entregando, o que você está recebendo, a linguagem, novamente, né? Que é uma linguagem simples, uma série de competências que não tem hoje no currículo das faculdades, né? Sim. Agora, um momento de retrospectiva aqui, eu queria, para encerrar aqui o nosso bate-papo, perguntar para você, primeiro para o Léo, como que foi a sua escolha pelo curso lá em 2020? E se o brilho nos olhos que você tinha lá em 2020 continua agora em 2024, agora na reta final, como é que tá esse sentimento? Olha, eu lembro que em 2020 eu estava extremamente decidido que eu queria fazer direito porque eu queria ser juiz. Essa era o meu foco quando eu entrei na faculdade, na escola, porque eu pesquisei, né? Eu joguei no Google quais as melhores carreiras dentro do direito. E aí apareceram, né? Juiz, procurador, advogado e tal. Eu falei, nossa, no escritório é legal, mas, poxa, de repente se eu estudar um pouquinho dá pra eu virar um servidor público. E daí entrei nessa, só que eu não sabia, não imaginava o que era esse mundo. E então eu entrei na faculdade com esse brilho no olho de querer ser juiz e tal. Comecei a estudar, comecei a estagiar e vi que a coisa não era bem por aí, assim, muita coisa, né? Envolve o ambiente, as suas habilidades, o que você quer para o seu futuro. E daí aquilo que era o brilho nos olhos de ter uma carreira, tal, magistratura, passou a ser um ambiente corporativo, porque eu comecei a ver o outro lado, né? O outro lado da força, vamos dizer assim, ver como é que era o ambiente, quais as demandas, os conhecimentos. Falei, nossa, isso aqui para mim tá mais legal. Assim, considerando que eu gosto, tal, isso aqui tá mais divertido. Eu acho que faz todo sentido eu ir por esse lado. Então eu digo que esse brilho ele foi mudando ao longo do tempo, mas hoje continua a mesma felicidade que eu tinha em 2020 de poder estar estudando direito, estar realizando esse sonho. Hoje continua. Estou quase acabando e já estou com saudade, já estou procurando o pós-graduação, porque tô ficando, vai acabar meu dia a dia na faculdade e tal, mas o brilho continua assim. Que bom saber, e que bom saber que você quer continuar estudando, que quem tem esse ritmo geralmente não quer parar, né? Então, eu imagino que você já está pensando nos próximos passos mesmo. E agora para a Daniela, eu queria fazer essa mesma pergunta, mas de um jeitinho diferente.
Eu queria saber o que fez brilhar os seus olhos lá naquele tempo e se continua sendo o mesmo motivo que brilha os seus olhos hoje pela carreira do direito de maneira geral. Não pela sua posição hoje, mas pelo direito de maneira geral. É o mesmo brilho nos olhos? Como que é esse sentimento? Não é o mesmo, é um brilho diferente. Acho que quando eu entrei na faculdade em 99, eu não tinha a menor noção do que era a faculdade de Direito, do que um advogado poderia fazer. Eu acho que, como a maioria dos estudantes, eu entrei com aquela imagem dos filmes, né, de tribunal do júri, de sustentação oral, aquele glamour, né, do advogado de julgamento. E durante a faculdade eu já fui descobrindo outras vertentes, outras possibilidades, mas foi só depois que eu comecei a trabalhar realmente numa empresa que eu vi que tinha ali um universo, um leque de possibilidades que a gente não tem essa visão na faculdade. E conforme eu fui me encontrando na área de tecnologia, eu fui me apaixonando pelas duas coisas, né? Então, hoje eu não me imagino trabalhando num ramo que não seja tecnologia. Acho que eu sentiria falta dessa discussão do futuro, do que tem para vir, mas o direito também me dá uma bagagem ampla de poder avaliar vários aspectos. Hoje, sei lá, 70%, 80% de tudo que acontece numa empresa, ela passa pelo jurídico de alguma forma, seja nas relações trabalhistas, no societário, nos contratos, em consultorias diversas. Então, a gente acaba aconselhando, né, muita gente dentro da empresa em diversos aspectos, e isso é o que me brilha aos olhos. Quando você me pergunta se é o mesmo, é completamente diferente. Mas o brilho nos olhos hoje é esse brilho, assim, de participar ativamente da vida de uma empresa, de conhecer cada pedaço, como é que funciona, como é que uma coisa se relaciona com a outra aqui dentro. Isso me brilha os olhos bastante. Isso é muito bonito, e é por isso que vocês, né, que estão na área empresarial, mas também todas as outras carreiras são tão importantes, né, para as pessoas. E no fim das contas a gente está falando de pessoas, então como que essa profissão é tão valiosa a ponto de impactar diretamente na vida, no cotidiano, na rotina de pessoas reais, né, de pessoas comuns. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu agradeço a participação. E agora, para encerrar de verdade, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para quem ainda não sabe por onde começar, está na dúvida, será que é direito mesmo que eu quero? Será que não? Ou já está, né? Acabou de começar o curso, não sabe muito bem para onde ir, aonde encontrar essas oportunidades, onde encontrar essas possibilidades. Queria que vocês dessem aí uma mensagem rápida para esse pessoal. Eu acho que o que mais pode ajudar nesse momento, quando você está indeciso ali do que você quer fazer, é conversar com quem já está passando por essa fase, né? Quem já passou por esse lugar. Então, de repente, conversar com quem está estudando direito, ou se você tiver a oportunidade de... a Unital sempre abre as portas para as escolas assistirem a aulas, enfim, visitar o departamento, conversar com quem, de repente, até já se formou. Uma coisa que até eu fiz foi conversar com a Dani sobre futuro, né? Qual que foi o caminho que ela fez, quais os erros que ela cometeu. Isso é uma coisa muito legal, assim, esse network, né, essa troca de ideias, ela é muito boa para você tomar as decisões, e que são decisões importantes para a nossa vida e acabam moldando o nosso futuro. Então, eu acho que elas têm que ser tem que ser decisões cuidadosas. Você pode conversar bastante, não tem problema nenhum ter dúvida. Eu acho que o importante é você ir atrás e buscar entender quais são essas dúvidas e onde você quer chegar. E a curiosidade que movimenta de novo, né? Movimenta. A curiosidade muito latente, essa necessidade de perguntar, de não ter vergonha de perguntar, é realmente isso. Daniela, vamos lá? Muito em linha com o que o Léo falou, eu acho que o fato de estar em Taubaté, né, distancia um pouco do jurídico das empresas, que foi o que também me distanciou um pouco. Mas hoje a gente vive esse mundo virtual, então tem muito webinar virtual, tem muita empresa com um trabalho remoto, híbrido.
E uma dica que eu daria para qualquer aluno de graduação hoje, procure os webinars. Tem webinars de tudo quanto é assunto. Participe. São webinars gratuitos, você faz inscrição, você participa. Em linha com o que o Léo falou, ouça, né? Conheça pessoas que atuem naquela área, laboratórios que atuam, em quais empresas que estão ali discutindo assuntos concorrenciais no momento. E aquilo começa, sem você perceber, te levar para aquele caminho que fez o teu coração bater mais forte. Então, acho que se tem uma dica que eu daria é essa. Aliar a curiosidade ao caminho ali. Isso é muito bom. E no fim das contas é o coração que define, né? A curiosidade impulsiona e o coração que vai decidir. Isso aqui é o certo, vai aqui que é sucesso. Mas você precisa primeiro das opções, né? Porque o seu coração não vai bater mais forte só de você ver uma notícia na TV, né? Então você precisa ir um pouquinho, ajudar o coração ali. Ajudar o coração a bater, exatamente. Gente, muito obrigada pelo bate-papo. Adorei conhecer seu trabalho, Daniela. Adorei reencontrar você, Léo, que a gente já se falou outras vezes. Fico muito feliz e muito feliz de reiniciar essa temporada com esse bate-papo. Então, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E as portas são sempre abertas. O Regresso está sempre de portas abertas. Obrigada a vocês aí pelo convite. Já falei, foi uma honra participar aqui. Parabéns pelo projeto aí, que é algo que eu já tinha até comentado com o Léo, que eu sentia falta na Unital. Acho bem bacana e boa sorte e sucesso aí no projeto. Que venham muitos e muitos mais egressos aí de referência para vocês conversarem. Obrigado, Jaine, Dani. Eu acho que o bate-papo foi super legal, super honra estar aqui. Conversando com a Dani, que eu já falei 1000 vezes, super admiro, ainda mais aqui na universidade. Então, muito obrigado e espero que esse quadro ainda tenha muitos e muitos episódios. Obrigado aí. É só o começo. Muito obrigada, gente. Eu fico por aqui. Tchauzinho.